Hoje a gente vai mergulhar num conto fantástico do Machado de Assis, Papéis Velhos. É uma história incrível sobre como aquelas emoções que a gente sente, sabe, aquelas que parecem que vão durar para sempre, com o tempo elas simplesmente somem. Pensa aí, quem nunca sentiu uma emoção tão, mas tão forte que parecia que ia definir a vida dali pra frente? Uma raiva, uma paixão, uma dor que vira o centro do universo. Pois é, o conto que a gente vai desvendar hoje fala exatamente sobre isso. Então, vamos lá. A história nos apresenta o nosso protagonista, um político, o deputado Bruterro. E olha, a gente encontra ele bem no olho do furacão, no meio de uma crise gigantesca, tanto na carreira quanto na vida pessoal. Imagina a cena. São 2 da manhã. Ele está em casa, no escritório dele, completamente agitado, andando de um lado para o outro, sabe, não consegue pregar o olho, só remoendo tudo de ruim que aconteceu naquele dia. Mas afinal, o que aconteceu para ele estar assim? Bom, o broteiro levou uma rasteira dupla. Primeiro, na política. Ele estava contando que ia ser nomeado ministro, mas o cargo foi para o rival dele, um tal de Onis. E tudo por causa de umas intrigas de outras 2 figuras, A e B. Foi uma humilhação pública, né? E como se não bastasse, vem a derrota pessoal. O novo ministro, o rival dele, também conquistou a mão da viúva Pedroso, uma mulher rica que o Brotero também estava cortejando. Ou seja, ele perdeu o cargo e o interesse amoroso de uma vez só. Dá para imaginar a fúria, a humilhação que ele está sentindo naquele momento? E aí, o que uma pessoa faz com toda essa raiva? Bem, o Brotero, no calor do momento, movido por puro orgulho ferido, toma uma decisão drástica. Ele decide renunciar ao cargo de deputado. É isso mesmo. Ele senta para escrever a carta de renúncia. E como ele começa? Com uma frase super dramática, que mostra exatamente o estado de espírito dele. É a pura emoção falando. E ele não para por aí. Ele continua a carta despejando todo o seu ressentimento. É basicamente ele queimando todas as pontes, sabe? Tudo isso movido por uma raiva que, naquela hora, parece ser a única coisa que existe no mundo. A única verdade. E pronto. Ele assina a carta, fecha o envelope, a decisão está tomada. Não tem mais volta. Na cabeça dele, o destino está selado por aquela emoção avassaladora. Só que o sono não vem de jeito nenhum. O relógio já marca 4 da manhã. Para tentar se distrair, para tentar pensar em outra coisa, o Brotero abre uma gaveta antiga da escrivaninha dele. E o que tem lá dentro? Um monte de maços de cartas amarradas. São os papéis velhos dele. Tem carta de amigo, de colega da política, de amores antigos. O narrador chega a chamar a gaveta de cemitério, um lugar onde ficam guardados os momentos esquecidos. E essa imagem é genial porque ilustra um conceito muito interessante, que é o da reificação. O que é isso? É basicamente o processo de transformar coisas abstratas, como sentimentos, memórias, até pessoas, em objetos. A vida inteira do broteiro, as paixões, as dores, tudo ali reduzido a uma pilha de papel amarelado e com poeira. No meio daqueles papéis, ele pega um maço específico, um que está amarrado com uma fita preta. Eram as cartas de um romance da juventude dele. E não foi um romance qualquer, não. Foi um caso de amor super intenso, caótico, apaixonado. E ali, lendo aquelas cartas, ele começa a reviver a história toda. Foi uma paixão daquelas de cinema, que durou 10 meses. Começou com uma intensidade absurda, mas logo a coisa desandou para brigas, ciúmes e, claro, um final bem doloroso. Aí ele pega para ler as cartas que ele mesmo escreveu naquela época. E o conteúdo é pesado, viu? Cheio de súplicas desesperadas, promessas, até ameaças de se matar. Só que ao reler tudo aquilo, ele não sente mais aquela paixão. O que ele sente é uma coisa bem diferente. O narrador descreve como o calafrio do ridículo evitado. Ele quase sente vergonha daquele drama todo. Em uma dessas cartas, por exemplo, ele tinha escrito que estava pronto para sofrer um suplício eterno só por mais 1 minuto do amor dela. Eterno. Pensa no peso dessa palavra. E é aqui que vem a parte mais genial e irônica da história toda. A palavra eterno foi literalmente comida por uma traça. Isso mesmo, um inseto comeu um pedaço do papel. E o que sobrou? Apenas a palavra minuto. A promessa de eternidade foi devorada por um bichinho e o que ficou foi só o instante. Cara, que metáfora incrível. Essa descoberta da traça é o gatilho para uma percepção muito profunda sobre a memória e o tempo. E para explicar o que se passa na cabeça do broteiro nesse momento, o narrador usa uma metáfora fantástica. A metáfora é a do nariz do soldado. Imagina só, um soldado está na batalha e perde o nariz.
Depois que a luta acaba, ele encontra o nariz no chão. Ele pode pegar, olhar, examinar, ele sabe que aquele nariz era dele, mas ele nunca mais vai poder sentir cheiro com ele. A sensação do olfato já era, acabou para sempre. E essa é a grande sacada do Brótaro. Ele percebe que é a mesma coisa com a paixão dele. Ele consegue se lembrar daquele amor, daquela dor que quase o fez se matar, mas ele não consegue mais sentir nada. A sensação morreu. Aquele amor que parecia eterno, agora é só, como diz o conto, um cadáver de nariz. E aí, com o dia já amanhecendo lá fora, ele tem a sua revelação final. É o momento em que ele conecta o passado com o presente. A mudança de perspectiva é total. Pensa bem, às 2 da manhã, ele achava que a carreira tinha acabado, que a raiva era a única coisa que importava. Agora, com o sol nascendo, ele entende. Essa fúria toda por causa da política, essa humilhação que parece o fim do mundo, também vai passar. Ela também vai virar só mais um papel velho e sem vida na gaveta. Então, o que ele faz no final? Em vez de mandar a carta e acabar com a própria carreira, ele simplesmente a coloca na gaveta junto com todas as outras. Ele arquiva o drama do presente, porque agora ele sabe que aquilo é passageiro. Ele escolhe simplesmente deixar para lá. E essa história toda deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Qual drama da nossa vida, que hoje parece gigante, definitivo, qual deles vai se tornar um dos nossos papéis velhos no futuro?